Olá meus amigos, muito bem-vindos! Estamos iniciando mais um vídeo e este vídeo é para a série dos episódios onde falamos sobre as confissões e revelações, fazendo aquela sincronia ali de passado, presente e futuro, trazendo aí bastante conhecimento e reflexões na nossa vida, não só de uma maneira física, mas também psicológica e espiritual. Muito bem-vindos! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações através do sininho e fique ligado para receber mais informações como esta que vamos falar a partir de agora. Então vamos lá, hoje neste episódio eu quero falar com vocês aqui em relação à morte. Vamos abrir alguns esclarecimentos, né? Vamos entender mais sobre a morte. Eu quero falar aqui sobre o que eu estive meditando e concluir uma evolução, né? No sentimento, tanto no sentimento meu em relação à morte de pessoas, da família, né, os parentes e tal, dos ancestrais. Então, em relação a isso aí, a evolução, né, da maneira como eu enxergava desde a primeira vez e, né, o que eu sentia, como eu observava, como eu achava, como eu tipo assim, o conhecimento que eu tinha, como eu imaginava que era, né, e durante o tempo aquilo que foi só, né, acrescentando ali no conhecimento, e uma grande evolução que eu vi em relação tanto ao conhecimento quanto também em relação ao sentimento. Tanto, na verdade, eu acho que, né, o sentimento vem até em primeiro, porque as coisas começam de dentro para fora, né? É muito legal, muito interessante isso aí. Então, a morte ela é um enigma, né? Para a maioria das pessoas, são tipo assim, assunto com bastante tabus e principalmente crenças limitantes, crenças negativas, principalmente quando se fala em morte, se liga muito, né? A coisa negativa, a sentimento de dor, de separação e tal. E na verdade é um sentimento de uma separação, né? Não é só um sentimento, é uma separação. Aí o conhecimento que você tem, né, em relação à morte vai fazer com que aquele sentimento vai ser um sentimento bom ou um sentimento ruim. Isso também já vai ter a ver ali com o que você pensa sobre a morte, se a morte é boa ou se a morte é ruim, né? Aí só para você raciocinar, eu gostaria para você, né, meditar assim, eu gostaria que você pensasse sobre Deus, o Criador, né? Tanto Ele criou, né, a maneira de nós nascermos aqui neste planeta e a maneira também de nós encerrarmos aqui a nossa missão, a nossa vida, né? Chamado por vida e morte, ou seja, por nascimento e morte, né? Então, como Deus perfeito, o Criador, iria criar para, né, a sua imagem e semelhança, aquilo que está representando Ele, né, que é a sua presença, porque nós somos a presença física de Deus aqui no planeta, não é verdade? Todos nós somos. Agora tem uns que, né, eles reconhecem isso e Deus, né, se mostra através deles. Outros não reconhecem, né, tem seus tempos, sei lá, cada um com as suas histórias, suas experiências, mas tem pessoas que também, né, estão na jornada de evolução e todas fazem parte da perfeição, né, da sincronia
desta criação de Deus. É muito interessante. Então a morte, né, por ser esse tabu aí, inúmeras crenças, inúmeras explicações, né, digamos assim, inúmeras afirmações de vários ângulos, visto de vários ângulos, né, e ali com cada um com a sua certeza, né, e o perigoso mesmo sempre é aquela certeza, né, aquela certeza de tudo mesmo, porque nós temos que ter certeza, assim, né, do caminho que nós estamos, daquilo que nós queremos para nós, o que nós queremos saber, do que nós queremos aperfeiçoar, o que nós queremos fazer para ajudar o nosso semelhante, para ajudar o planeta. Então, é interessante. Então, este, né, desconhecido também, a morte também, tipo assim, aí gera muito tabu, que de repente a pessoa, não, a morte é uma coisa ruim e tal, e quando se começa a falar, aí outro, não se fala, não, tal, não, melhor nem falar, né, e tal, e tipo assim, mas é um desconhecido e a pessoa não quer conhecer e tem medo, né, é um desconhecido que provoca medo, né, no caso sempre é assim, porque quando é um desconhecido que dá curiosidade, a pessoa vai, entendeu? Então, primeira coisa, se você tem esse tabu, essa crença aí, para você começar a entender melhor sobre a morte, né? E você vai ter que se abrir para conhecer. Você vai ter que, tipo assim, você vai ter que fazer as pazes com a morte, né? Você vai ter que chamar a morte de um amigo. No nascimento, não é? Engraçado que quando nós observamos também essas muitas afirmações que às vezes tornam a morte assim, às vezes não, torna-se a morte uma coisa fascinante, tanto pelo desconhecido, né, a curiosidade, e outros também pelo medo, mas isso tudo já vai da crença, da educação, né? Por exemplo, nós sempre eu mesmo, por exemplo, por tudo o que eu aprendi, vi, e hoje a gente ainda vê ainda, né, no meio das pessoas, né, de convivência de vários anos atrás, o mesmo sentimento e as mesmas coisas, né? Tipo assim, não que estão errados, não, cada um, como eu disse, cada qual no seu nível de evolução, na sua missão para cumprir, e tá tudo certo. Então, quando você começa a entender assim, né, olhar por isso sabe o que isso chama? Chama fé. É quando você começa a acreditar no desconhecido, né? Aquilo que você não conhece, aquilo que não é físico, né? Mais preciso assim, aquilo que não é físico, aquilo que é um espírito, né? Aquilo que é a energia, né? Um sentimento profundo da alma, é muito interessante. Então, torna-se fascinante por essas duas coisas, né? Por pessoas que querem descobrir e tal, né? E é muito interessante. São essas coisas que nós temos, né? Assim como pela sociedade e tal, mais assim desconhecidos, ou coisas que, né? Há um certo tipo de receio, e muitas vezes até chega a existir até digamos assim, a maneira de ocultar, né? Ou de transformar também informações e tal. E nós estamos aqui para trazer estas clarezas. Então eu quero falar agora, cafezito, eu quero falar, né, sobre
a evolução dos sentimentos, dos meus sentimentos em relação à morte. Por exemplo, né, o meu contato assim mais de perto com a morte, né, foi aos 16 anos de idade. A minha avó materna, né, que foi a primeira pessoa assim da família, uma pessoa próxima assim, e também eu também não me lembro assim, eu me lembro de alguns velórios assim antes, mas também não me lembro nem das pessoas assim muito bem não, e muito poucos também. E, mas para mim, naquela época, eu tinha um sentimento que, vamos dizer assim, um conhecimento que eu diria assim, normal, como todo mundo, né? Poxa, minha avó era a minha segunda mãe, e a avó Maria, e algumas horas, algumas vezes, eu me lembro até uma vez que eu fiquei uns 2 ou 3 meses morando na casa dela para poder estudar lá numa escola próxima, né? Que a gente tinha voltado do interior. Então, nessa hora aí mesmo, ela se tornava minha primeira mãe, que eu tinha, né, ficava mais tempo com ela, mais dias ali com ela, e final de semana que eu ia para casa da minha mãe, lá dos pais. Foi pouco tempo, né? Um tempinho de liberdade, né? Então, quer dizer, era uma pessoa assim que era como se fosse a minha mãe também, né? Então, foi assim, uma morte mais ou menos esperada, né, assim, programadas devido às enfermidades que ela teve, mas o momento dela mesma, quando a última cirurgia que ela fez para ela, e depois ela veio a falecer pouco tempo, acho que 1 ou 2 meses depois, ela voltou e deu uma melhoradona boa e achou que, tipo assim, ela sempre passava aquela fé, aquela confiança que estaria bem. Hoje eu entendo que na verdade ela não tinha isso, ela passava aquilo para as pessoas, na verdade ela queria aquilo porque ela sentia, né, no caso assim, que como ela iria fazer falta para as pessoas, né, que garganta ainda tomando café, né? Então essa foi uma experiência muito forte, a primeira experiência, tá vendo? E esses sentimentos, esses contatos assim, então foi uma coisa assim que eu observava muito, mas muito mesmo, com a fé. Me lembro que os pastores lá da igreja, né, foram orar para ela, inclusive depois disso ela voltou para casa em uma dessas situações em que ela ficou mais ou menos 1 ano assim, voltou para casa, ficou bastante tempo em casa, né? E aí foi quando reuniu bastante a família mesmo, né? Ali já estava então os médicos já haviam, né, avisado ali para minha mãe, meus tios e tal. E então esse aí foi aquele primeiro contato assim direto com a morte, né, mais próximo com a morte que eu tive. Então um sentimento muito forte, né? Nossa, é muito forte mesmo. Esse aí, depois disso, também teve um tio meu, né? Também filho da mãe da minha mãe, que acho que 2 ou 3 anos depois, eu já tinha 19 anos, o tio Francisco. Também veio falecer, mas nessa época, aí a gente morava em outro estado e eu também nem vinha, não tive assim muito próximo. Também era um tio assim que ele era mais velho e tal, não tinha, eu era bem novinho, não tinha muito contato, a gente ficava muito fora e tal. E logo depois, aí já com mais alguns anos, eu já com 22 anos, o meu avô, né? O meu avô também faleceu, o marido desta senhora, o pai da minha mãe, seu Jesus, João Luiz. Eu tenho
pedaço do nome. O meu primeiro nome é o último sobrenome dele. Jesus João Luiz. Então, aí o meu avô também, ali o sentimento já era mais ou menos os mesmos, né? Foi mais ou menos o mesmo sistema da minha avó, embora ali eu já estava de 16 para 22 anos, né? Poucos anos, assim, alguns anos, mas em relação a sentimento, né? A conhecimento, até aí para mim não tinha mudado muita coisa não, era, né, mesma coisa. E depois também eu tive, aos 25 anos, aí eu já estava mais, né, já estava compromissado, já estava completamente emancipado já também, né, e já com 25 anos, né, meu tio também, o filho mais velho deste casal, né, irmão da minha mãe, meu tio Bigodon, o José Luiz Rodrigues, também tem o meu primeiro nome, o meu primeiro nome e o sobrenome, José Luiz Rodrigues. Então, e nessa época aí eu já tinha assim um controle maior, tipo assim, uma tranquilidade, um conhecimento maior, sem aquele fanatismo, né? Aí eu já tinha assim eu já tinha uma abertura de consciência nessa situação aí. Então aí também foi da família da minha mãe, né? Outra coincidência também que eu fui observar através de fazer essa meditação aí foi em relação a isso aí, né? Aí a família, né, os ancestrais da parte da minha mãe. Aí agora veio depois também, aliás, não, nessa parte também teve uma tia, minha tia Maria do Carmo, que ela também teve morte, né, ela também morreu bem nova, né, um acidente natural, e ela também eu não tive presente, né, eu também acho que foi mais ou menos nessa mesma época que a gente estava em outro estado, mais ou menos nessa época aí, assim. Então, da parte do meu pai. E agora, né, aí depois aí já tinha uma consciência, assim, bem, nossa, mas muito mais expandida em relação a isso aí, já com 33 anos. Aí a minha avó, Conceição, que também, essa aí foi mãe, assim, muito mais tempo do que a outra, né, igualzinha a outra, né, igual a outra, assim, no sentido de consideração, de carinho, né, tanto para receber, de amor, não, né, embora essa aí a gente teve muitos mais anos, porque de 16 para 33 é quase a metade do tempo, né, a mais que a gente teve de convivência, assim. Ela chegou a conhecer meus 2 filhos, né? Ela conheceu os meus 2 filhos, no caso os meus descendentes, né? Da 4ª geração, né? E vindo dela lá, a 4ª geração. Muito gratificante. Então, essa época eu já tinha uma visão diferente, um sentimento muito mais tranquilo, inclusive assim, a gente chega a sentir paz, né? É uma emoção, né? Dá uma emoção muito grande mesmo, mas essa emoção, em vez dela produzir aquela dor, né, aquele aperto, aquela coisa assim ruim, não, essa emoção, ela produz uma paz, assim, uma alegria, uma tranquilidade. E é engraçado, igual essa minha avó, ela tinha uma marca registrada. Ela tinha uma Bíblia que todas as vezes que você encontrava com ela, onde que ela estivesse, né, na rua, no supermercado, na casa de alguém, em qualquer lugar que ela tivesse, ela estava com uma Bíblia ali, né? E sempre aí ela tinha também, isso aí todo mundo da família vai
provar, comprovar, porque tem provas, todo mundo tem provas disso. Eu também até tenho. Depois no final do vídeo eu vou colocar foto desses ancestrais meus aí, em homenagem a eles também, que foram, assim, a melhor ancestralidade que eu pude ter aqui para poder me acelerar, né, assim, me mostrar, me colocar tipo assim, para mim estar ali em lugares onde eu poderia crescer espiritualmente, desenvolver como pessoa, como um ser humano. Então, maior gratidão. Isso aí no final a gente vai colocar essas fotos aí no final da transmissão. Então, essa minha avó, a marca registrada, ela era a Bíblia, né? As provas são as fotos. Todo mundo tem uma foto com ela e ela com a Bíblia. Ou estava embaixo do braço. As fotos não, as fotos ela até costumava abrir a Bíblia. Ela abria a Bíblia e dava aquele sorriso. Ou então, né, sempre um rosto alegre. Às vezes não era sorrindo não, mas você olha sempre assim, um rosto alegre. Né? E aí ela tinha essa marca registrada. E neste dia, sabe aquelas piadas que tem, ou aquelas histórias que tem de velórios de família, que aí ali tem ali as pessoas que fica ali, né, principalmente das antiguidades, assim, que família muito grande, muita gente, né, pensa diferente, ou sei lá, muita coisa antiga, muito assim. Então, aí tá lá, né, as pessoas, e de repente começa ali um discutir com um ou com o outro, porque isso me pertence, ou isso é pra mim, ou tal, e não sei o que, né. Então, nada em relação a coisas materiais, nada em relação a isso não, simplesmente um objeto. Que também eu creio que né, assim, pelo jeito ali era a coisa mais valiosa que tinha ali. A Bíblia, que a Dona Conceição estava com ela. Ficou com ela o tempo inteiro, a Bíblia lá e tal, tava lá, né, junto com ela, né, durante o velório e tudo. E nada, só no momento em que estavam preparando ali já para sair ali esquife e tal, e sepultar lá o corpo, aí deu começou a dar um negócio ali assim, negócio da Bíblia, entendeu? E tal. Aí de repente eu cheguei assim, vi as pessoas falando sobre a Bíblia e tal, uns explicando que a Bíblia não pode enterrar, que não sei o que, cada um com umas psicologia lá, mas eu já cheguei, já entendi tudo, né? Assim, um pouco ouvindo ali e tal. Aí beleza, e outras pessoas, e outros lá também até chorando, poxa, a mãe tava com a Bíblia e a vida inteira e tal, agora as pessoas falam isso, que não sei o que e tal, e tipo assim, cada um dava a sua versão ali pra justificar ali que tava certo, né? E aí o negócio era a Bíblia, então de repente aí eu fui no carro, estava com uma Bíblia, né, minha mesmo, mas eu tinha mais uma Bíblia no carro. Inclusive essa Bíblia que estava no carro, ela era uma Bíblia novinha. Se eu tivesse usado ela, seria uma vez só. Aí eu fui lá, peguei a Bíblia e falei, não, deixa, vamos colocar aqui, a vovó gostava da Bíblia, então vamos colocar isso aqui, a outra Bíblia aí, que ficava com ela também, é bom para ficar uma lembrança, né? Fica uma lembrança dela ali com a energia dela e tudo. Né? E aí encerrou ali o tumulto, né? O tumulto também não, né? Encerrou ali aquela assim, não, assim, não, assim, não e tal, entendeu? Aí encerrou aquilo ali, pronto. E é uma cena até que me gravou, né? Aí de repente, aí depois de agora com 40 anos, olha que privilégio, hein? A voz até 40 anos. o meu avô Tião, meu avô Sebastião Ferreira. Aí eu já com 40 anos, né?
pouco agora, porque agora tá fazendo 5 anos, né? Fez 5 anos agora. E ele, inclusive, poucos dias, assim, menos de 15 dias antes dele falecer, a gente esteve junto no restaurante, né? A família inteira, assim, a família, grande parte da família, nem todos poderiam estar ali naquele momento, né? Mas, inclusive, era o Dia dos Pais e foi o dia inteiro, cada hora ele no lugar ali. Lá, quando ele estava com a gente lá no restaurante, mas, né? Muita gente mesmo. E conversamos, tiramos foto, trocamos ideia. Ele era uma pessoa assim, nossa, de conversar gostoso demais, né? De contando experiências e tal. Também tinha uma visão muito boa das coisas atuais, política, economia, muito. Era tipo assim, interessante conversar com ele. Então, ele aí com 40 anos. Então, quer dizer, aí, inclusive, aí depois disso, ele faleceu lá e tal. E no velório dele também, eu não fui no velório dele, né? Eu tive uma... Assim, no dia eu estava trabalhando, mas eu também, já num dia anterior eu já tinha decidido, né? Eu já falei assim, não, eu não vou no velório, eu vou trabalhar normal, porque... O que eu quero lembrar aqui é o último Dia dos Pais, né? Que a gente teve ali a presença física do vô Tião. E depois, agora bem recente mesmo, há menos de 2 anos, eu também perdi, assim, aquela... Aí foi a mais... Assim, como eu disse, encarar a morte de frente a frente. Dessa vez agora eu foi dos olhos aos olhos, né? Que foi o meu próprio pai mesmo, o José Ferreira da Silva, o seu Ferreira. Também sem comentários, né? Aqui agora. Então, essas aí foram, assim, aqueles contatos, né? A morte é uma coisa muito forte, por mais que você tenha um controle físico, corporal e tudo, qualquer, né, momento, qualquer pessoa que participa ali, né, da morte, né, indiretamente, tem esse sentimento. Agora, por exemplo, qual é a minha missão? A minha missão é pregar a vida em paz. E você ter medo da morte, ou toda vez que você tiver que ter um contato com a morte, você se destruir por dentro, ou por completo, ou parcialmente, ou psicologicamente se destruir, tipo assim, entendeu? Ou nem seja, nem que seja, nem é só não é chegar a destruir, não, seja a te prejudicar, né? A fazer mal para você, né? Então vamos, e tudo isso se resolve através das mudanças de crenças limitantes, né? Crenças que criam limite, temos que eliminá-las, né? Crenças que doem, crenças negativas, crenças que machucam, temos que eliminar. Nós temos que trocar este programa. Vamos colocar uma outra crença, uma crença na paz, né? A morte dói, a morte dói porque a morte separa. Sim, a morte separa, mas a morte tem um significado e eu tenho que entender qual é o significado, o que explica a morte, para que eu veja a morte de uma maneira que eu não sinta dor. Está compreendendo? Mais ou menos por aí este caminho. Então, eu quero agradecer a todos vocês e podem ficar à vontade para questionar, né, para
corrigir alguma coisa, de repente a gente fala alguma coisa aqui, depois nem na edição a gente não consegue corrigir, né? Ou às vezes né, ali, alguma coisa que o conhecimento ainda é raso, estamos aqui para crescermos juntos. Eu estou sempre crescendo. Se você quer crescer em conhecimento, em qualidade de vida, em conhecer a sua capacidade, a nossa capacidade, o que nós podemos fazer, né, para ter paz, o que nós podemos fazer para ser felizes, para fazer outras pessoas felizes, o que nós podemos fazer para que o planeta seja um planeta, uma casa melhor para se viver, né? Tudo isto, estamos aí. E quem estiver, né, nessa trilha, nesse caminho, ou que ainda que não esteja, mas quiser entrar e caminhar conosco, sejam muito bem-vindos e contem comigo para o que precisarem. Um grande abraço, aquele beijão do Leno Rodrigues.